Então vamos lá. Vamos começar a enumerar doenças e condições que têm relação com a respiração bucal. As primeiras doenças, então, que eu já mencionei que têm relação direta com a respiração bucal são as doenças respiratórias. Primeiro, pelo simples motivo de o ar estar entrando pelo lugar errado. Então, como eu falei anteriormente, o ar entra frio, sujo e seco pela boca, né? Levando diversos micro-organismos para dentro do nosso corpo e sem ter a proteção dos anticorpos que vêm lá da lágrima e que estão lá dentro do nosso nariz. Então, esse ar entrando diretamente pela boca, a criança vai ficar suscetível a todas as ites, né? Amidalite, rinite, sinusite, bronquite, certo? E com o tempo passando, essas condições elas podem ir se agravando, porque respirando pela boca, o padrão respiratório fica alterado. Normalmente a respiração fica mais curta e mais superior. O jeito certo de respirar, ele tem que ser feito pelo músculo diafragma. Então o ar tem que ser inalado e ele tem que vir encher os pulmões até aqui embaixo. Normalmente o respirador bucal ele tem uma respiração mais curta. Ele respira curto e rápido. E isso faz o quê? Levanta os ombros. Então o pulmão ele não é ventilado totalmente, porque o nosso pulmão vem até aqui embaixo nas costelas. Quando a gente respira pela boca, só é usada a parte superior do pulmão. Então essa parte inferior, que é a parte maior do pulmão, ela não é ventilada. E aí começam a surgir problemas de pneumonias de repetição, certo? Condições mais graves. Por quê? Porque está respirando pela boca, está respirando errado. Outra coisa que existe no nosso nariz, e pouca gente sabe, é que o nariz ele produz óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um gás que ele tem a propriedade de abrir, né, ampliar as vias aéreas. Então, quando a gente respira pelo nariz, a gente está levando esse óxido nítrico, que é produzido aqui nos seios da face, para dentro do nosso sistema respiratório. E isso faz o quê? Faz os brônquios, os alvéolos se abrirem mais e facilita a entrada de ar na corrente, a entrada de oxigênio, né, na nossa corrente sanguínea. Quando a gente perde esse óxido nítrico, respirando pela boca, a gente não aproveita isso que é produzido de graça no nosso corpo. Está aqui, bem no nosso nariz, e a gente perde esse óxido nítrico, a tendência dos brônquios é se contrair. Então isso pode acarretar o quê? Asma. Então muitas vezes a asma ela é desencadeada pela respiração bucal. Por quê? Porque existe uma contração dos brônquios, dos alvéolos ali do pulmão, muitas vezes também em decorrência desse baixo aproveitamento do óxido nítrico. E aí o que a gente precisa fazer quando tem asma? Usar um bronquiodilatador comprado lá na farmácia, sendo que a gente tem um bem aqui dentro do nosso nariz. É muito comum, quando eu faço o tratamento miofuncional para os meus pacientes, os que têm asma, normalmente os pais relatam, ele está melhorando da asma, ele está respirando melhor. Por quê? Porque respirando pelo nariz, começa a entrar o óxido nítrico, que é produzido naturalmente ali, e começa a abrir os pulmões. É muito impressionante como só desviar, um desvio assim de rota, né, do ar, pode causar tanto problema. Então, todos os problemas respiratórios têm relação com a respiração bucal. Outra coisa muito comum em criança é crescimento de adenoide. Adenoide é o que? É uma tonsila, ela faz parte ali do sistema de proteção ali da garganta, e ela está bem lá atrás do nariz, na passagem que vai do nariz para a faringe. Então essa adenoide, se o ar entra pela boca, ele bate direto lá atrás, no fundo da garganta, bem na região onde está a adenoide. Então se ela começa a ser agredida por esse ar que entra diretamente pela boca, ela começa a crescer. Isso acontece com a adenoide e acontece com as amígdalas também. Então a adenoide cresce e a amígdala cresce por quê? Porque o ar está entrando direto pela boca e está agredindo esses tecidos, que são tecidos de proteção. Então esse tecido ele tem que começar a trabalhar mais para ajudar a matar os micro-organismos que entram pela boca diretamente, né? E eles começam a crescer. E aí começa a se criar um problema, porque se respirar pela boca faz a adenoide crescer,
e a adenoide crescendo, ela impede a respiração pelo nariz, a gente criou um grande ciclo vicioso, porque daí a criança não vai conseguir respirar pelo nariz, ela vai se tornar cada vez mais dependente da respiração bucal. Então, esse é o desafio, muitas vezes, que eu encaro quando eu quero ajudar uma criança respiradora bucal a recuperar o caminho correto, que é a respiração nasal. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso de parar de respirar pela boca e voltar a respirar pelo nariz. Aí, quando a adenoide cresce, a gente normalmente faz o quê? Procura um otorrino e muitas vezes é indicado a cirurgia de remoção da adenoide. Muitas vezes se remove, inclusive, as amígdalas junto, porque elas estão todas aumentadas. O problema é que, se o hábito não é revertido, se a criança não volta a respirar pelo nariz após uma cirurgia de remoção de adenoide, ela pode continuar a ter esses problemas e é comum a adenoide voltar a crescer. O que acontece? Ocorre uma recidiva. Aquele tecido volta a crescer e ela volta a ter problemas. Então, mais importante do que remover a adenoide é fazer o quê? É corrigir o hábito. Então, se não é possível a criança voltar a respirar pelo nariz sem passar por uma cirurgia, ok, então se passa pela cirurgia. Mas eu já vou adiantar para vocês aqui que é possível, eu já tratei pacientes com adenoides bem grandes, que pelo simples fato de restabelecer a respiração nasal, a adenoide vai diminuindo. Existe até um livro chamado Adenoides sem cirurgia, né? Tipo, tratar o crescimento da adenoide sem cirurgia com o manejo da respiração bucal. Existem formas de fazer isso para que a adenoide vá diminuindo sem que a criança tenha que passar por uma cirurgia. Mas o propósito desse meu trabalho é justamente isso, é a gente criar formas de prevenir a respiração bucal para que nenhuma criança mais precise passar por problemas tão sérios ao ponto de ter que passar por uma cirurgia de remoção de adenoides, certo? Talvez os otorrinos não vão gostar muito dessa minha fala, mas eu acho que é muito importante para a saúde. Todo procedimento cirúrgico que puder ser evitado, ele traz benefício para a vida, para nossa, para das crianças, enfim, certo? Então, respirar pela boca traz muita encrenca para o nosso sistema respiratório, tá certo? Tenham isso sempre em mente. Respirar pela boca traz muita encrenca para o nosso sistema respiratório.